A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos dar início ao quarto trimestre da lição. O título da lição: Lições Bíblicas, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e restauração de Jó. Vamos ver o que nós temos durante esse quarto trimestre, certo? O comentarista é José Gonçalves. Eu vou ler a grade curricular da lição durante esse período. Primeira lição, o livro de Jó. Lição 2, quem era Jó? Lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Lição 4, o drama de Jó. Lição 5, o lamento de Jó. Lição 6, a teologia dele faz. Só os pecadores sofrem? Uma pergunta. Então, tudo isso a gente vai ver durante as lições que vêm a seguir. Lição 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Lição 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Lição 10, a última defesa de Jó. Lição 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Será que o sofrimento é uma correção divina? Tudo isso nós iremos aprender durante esses domingos, né? Da Escola Dominical, durante as próximas aulas. Lição 12, quando Deus se revela ao homem. Lição 13, quando Deus restaura o justo. Esta é a nossa lição desse quarto trimestre. Lição 1, o livro de Jó. Título da lição, o livro de Jó, 4 de outubro de 2020. Texto áudio. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, verso 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade de literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, o 19 e o 20. Tiago, capítulo 5, verso 11. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora Ezequiel 14. Ainda que estivesse no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O 19 agora. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. O 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5, o 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O ponto central da lição, o livro de Jó, é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Eu vou ler a introdução dessa lição.
Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó. Jó é uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente de sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É importante uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Vamos ver agora a autoria, local, data do livro de Jó. Autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó por motivo de longos debates? As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, até mesmo Esdras. Mas a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, aqui na Bíblia Thompson, estudo, é autor desconhecido. Se for a outra Bíblia, tem umas que não está falando nada, outros no rodapé está escrito, possivelmente Moisés, igual falei aqui, Moisés, Salomão, Eliú, Ezequias. Então, não é certo quem escreveu o livro de Jó. Uns estudiosos mais curiosos, que estudam para ver, né, as pesquisam para ver o que realmente quem escreveu. Uns falam que é Jó, por causa que tem o nome, né, do livro Jó, o livro de Jó. Outros falam que foi filhos de Jó, que escreveram aos poucos, depois ajuntaram tudo. Então, os estudiosos, pesquisadores falam isso, né? Tem esses argumentos que eles falam, esses argumentos de quem escreveu o livro de Jó. Mas a Bíblia, né, fala que também não autor desconhecido. Não temos certeza da sua autoria. Na Bíblia, quando lemos no começo, diz que o autor é desconhecido. Outros dizem que é provavelmente Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Mas o importante é que foi um acontecimento real. Já existiu mesmo. Né? Se alguém tem alguma dúvida, então tire sua dúvida agora. Já existiu mesmo. A história dele foi real. Aconteceu mesmo. Eu vou falar aqui mais pra frente as provas de que aconteceu e que foi real. Não é nada científico, né? Aconteceu mesmo. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas, também afirmam isso, né? Vários autores de diferentes épocas, tal. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do seu livro. Né? Quem ainda não leu o livro de Jó, leia o livro de Jó, que você vai entender melhor o livro de Jó. Depois dessa explicação, acompanhando as aulas todos os domingos, vocês vão entender mais. Tem pessoas que não gostam muito de ler o livro de Jó, porque falam que é muito sofrimento, nem, mas não é. Deus sabia que Jó não iria negar ele. Deus sabia das forças que Jó tinha. Deus sabia, né? Então Deus conhece todos nós. Deus conhece o que nós aguentamos e o que nós não aguentamos. Né? E ninguém está preparado também, né? Para chegar uma notícia assim, de repente algo ruim, né? Ninguém está preparado para isso. Jó também não estava preparado. Mas ele não blasfemou, ele confiou no Deus que ele servia, né?
A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel afirma que ele, de fato, foi uma pessoa real. O relacionamento, nada, um ato de Noé e Daniel. Ezequiel 14 e 14. Ezequiel 14 e 14. Olha o que está escrito. Está na leitura bíblica. Ainda, isso foi Ezequiel, né? Ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então Ezequiel, ali no livro de Ezequiel, Deus já falou, diz o Senhor Jeová. Ainda que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, então é algo verídico mesmo. Depois nós vamos ver mais para frente, mas é verídico. Tiago, por exemplo, já no Novo Testamento, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Tiago 5 e 11, que também está aqui no texto, na leitura bíblica em classe. Tiago 5 e 11. Olha, no Novo Testamento, ainda está falando de Jó. Tá? Então, são provas verídicas que existiu e aconteceu mesmo. Não foi nada de historinha nem de científico, não. Aconteceu mesmo, já existiu mesmo. Ó, Tiago 5, o versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui estão as provas que é algo verídico, aconteceu mesmo. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que era a terra de Uz. Jó 1 e 1. Como Jó Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste e indo até Babilônia. Então eles atestam também que existiu esse lugar Uz, né? Existe esse lugar. Então tudo já é uma prova de que aconteceu mesmo. Já estava lá mesmo, morava lá nessa terra de Uz. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados do livro de Jó dentro do período patriarcal. Então, provavelmente foi na época patriarcal que Jó escreveu esse livro e que aconteceu, né? O livro de Jó foi ali no período patriarcal. Dentre outros fatos contribuem para esse entendimento. Os sacerdotes como instituição ainda não existia, né? Ainda não existia sacerdote. Jó era um sacerdote da sua própria casa. Jó 1 e 5. 1 e 5. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, seguindo o número de todos eles, pensando talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então ele era o sacerdote da família. Porque ainda não tinha. Então a lei mosaica ainda não tinha a lei mosaica ainda. Deus ainda não tinha dado a lei para Moisés ainda. Porque já na lei de Moisés não era permitido, né? Se a pessoa casada tivesse filhos homens, na lei de Moisés, homens e mulheres,
a herança era para os homens. As mulheres não tinham herança na lei de Moisés. Então, ainda não tinha sacerdócio, naquele tempo ainda não tinha acontecido essa lei, não. Deus não tinha dado essa lei ainda para Moisés. Então, Jó era o sacerdote da família. Ali, se acontecesse alguma coisa, as meninas também eram herdeiras também. Herdeiras, né? Então, foi antes da lei. Então, supõe-se que foi nesse período patriarcal. Segundo tópico, estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó é prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma: prosa, poema e prosa, né? Se vocês verem, a Bíblia é assim, é Jó conversando com Elifaz, depois Elifaz conversa com Jó, depois Jó responde para Elifaz, é Jó conversando com Bildade, Bildade conversando com Jó, e assim, né, uma prosa. Depois vem a poesia, né? Depois vem a poesia. Tudo se encaixando, tudo em ordem. Então, é isso aí. Literalmente é organizado assim, uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim o prólogo e o epílogo. Então, em prosa, está em prosa o texto, intermediário em poesias, né? A maioria é em poesias. Muito lindo o livro de Jó. Quem puder ler, lê. Ele fala de muitas coisas bonitas, muitas coisas certas, né? Verdadeiras. A organização. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, né? Ele sozinho falando. 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, essa lição é uma lição introdutória, né? Essa primeira lição é introdutória. Então, nós não vamos aprofundar em nada dessas questões aqui, porque vai ser as próximas aulas. Aí vai ser cada um assunto. Então, aí vai se aprofundar. Então, aqui só é uma introdução, tá? Abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade. Ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Já, por exemplo, usa as figuras, né? Ele usa as figuras. Vai vendo, tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Né? Para falar da brevidade da vida, o tempo de vida que a gente tem, como que a gente deve aproveitar, né? Saber, entender que um dia, né, nós vamos partir, assim como uma nuvem vem e passa. Então, vai vendo o tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Jó 7, o 6. Jó 7, o 6, deixa eu ler aqui.
E os meus dias são mais velozes do que as lançadeiras do tecelão. E termino sem esperança, né? Para a gente entrar na realidade disso, né? Então, ele usou o vento, falou do vento, Jó 7,7. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. A vida da gente é um sopro, né? Falou sobre a nuvem, 7,9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Falou sobre a sombra, 8,9. Pois nós somos de ontem e nada sabemos. 8,9. Pois nós somos de ontem e nada sabemos. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Falou sobre... Ai, tem mais aqui. Falou sobre uma corrida, uma águia. Falou sobre a flor, 9, 25 e 26. E os meus dias são mais velozes do que um correio, foge e não vem alegria. Passo como balsas do papiro, como águia que se lança sobre a presa. Olha o 14 e o 2. Nasce como a flor e murcha como uma sombra passageira, não permanece. No livro também há um recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se da mesma forma. É muito interessante esse livro de Jó. Tópico 3. Natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? É uma pergunta, né? Isso vai ter nas outras lições, né? Vai ter a continuidade. Por que os justos sofrem? Tem muitas questões importantes levantadas no livro de Jó. São eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Esse é o questionamento de todos nós. Pare para pensar. É um questionamento de todos nós. Que nós ficamos olhando a vida dos outros, né? Ai, por que fulano não... Vai tudo bem na vida dele, ele não serve a Deus, ele, né, nem sabe. E por que ele prospera? Por que ele está prosperando? O que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso com ele, comigo não? Né? Então, é algo que a gente tem que perguntar a Deus, né? E às vezes Deus não responde. Às vezes Deus não responde. Ele vai responder depois. Quando tudo passar, aí ele vai fazer você entender o porquê que você passou por isso. O porquê que você passou por isso. E nós questionamos mesmo. Questionamos mesmo. Não adianta falar que não questionamos, porque nós questionamos. Às vezes você está na empresa, você vê a pessoa que não é temente a Deus, bagunceiro, ia lá, pegou uma promoção. Você ali, fiel, fazendo as coisas direitinho, os horários tudo certinho, e tá lá no mesmo lugar. A gente tem esses questionamentos. Por que, meu Deus? Por que ele prosperou e eu não, né? Então, nós temos muito questionamento sobre esse respeito. Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? E por que os justos sofrem? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. Mas na frente que nós vamos saber, que Deus vai nos revelar. Vai fazer nós entender por quê que passamos por aquilo. Ou por que estamos passando, né? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. É um dilema humano, né? No contexto de Jó, a ideia que prevalece
é que de que somente os maus sofriam, né? A ideia que prevalece era essa, né? Somente os maus que sofrem, os bons não vai sofrer, né? E de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados, né? Aquele tempo lá. Se havia sofrimento era porque havia culpa do sofredor, né? Ah, se você está sofrendo, porque você tem alguma coisa, né? É culpado, né? Tudo isso nós vamos ver nas outras aulas. Esse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Existe bondade desinteressada? Nós somos ou não somos interesseiros? Será que o que nós fazemos é tudo por interesse? Será que existe bondade desinteressada? Fazer alguma coisa sem interesse nenhum? Fazer uma coisa para Deus sem interesse nenhum? Vamos pensar nisso, né? Fazer as coisas de Deus com amor, com satisfação, sem ter interesse. Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar isso. Ou Deus me deu isso, por isso que eu estou fazendo isso. É um tipo de uma barganha, né? Então vamos pensar, né? Vamos pensar, vamos meditar na nossa vida. Se existe bondade em nós, sem interesse. Difícil. É difícil. Que tudo que a gente faz é com interesse. Não é? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Por isso que tem muitas religiões aí que, olha, faz isso que eu faço isso, faz isso que eu faço isso. Tem muitas religiões assim, né? Que caminha nessa linha. Ah, faz isso, sacrifício que eu te dou isso, sei, essas coisas, né? Que a gente vê, ouve, né? Não passa de barganha. Esta era também a tese do diabo, era essa. Para ele, Jó não permanecia fiel. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. É lógico, ele tem de tudo. Ele tem de tudo, por isso que ele é fiel, não é? Para ele, Jó não só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Jó era rico, riquíssimo, cheio de gados, de terras. Uma família formidável, cercada de muitos amigos. Gozava de boa saúde. Nessas condições, como diz Satanás, todos são devotos, né? Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? E aí, vindo as coisas, né, que a gente não quer que aconteça, será que a gente continua firme, sabendo em quem a gente serve, sabendo em quem a gente tem crido? Será que, vindo as tempestades, as tribulações, será que vamos continuar firmes, assim como Jó ficou firme? Jó sabia em quem ele estava, em que ele cria. E Deus sabia que Jó também, Deus também conhecia Jó, né? Deus deu testemunho de Jó. Olha, meu servo, fiel. Difícil, né? Todos são devotos. Todavia, vindo a fortuna, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Né? Então, nós temos que estar firmado em Deus. Firmado em Deus. Porque só Ele pode segurar a nossa mão e nos dar vitória. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então, as próximas lições
Nós vamos aprender como Jó suportou essas provas. Pode o homem compreender Deus? Uma pergunta. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre o homem. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó, totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo, né? Viver uma experiência. Ele viveu uma experiência. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus. Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Né? Depois de tudo que Jó passou, Jó teve vitória. Né? Depois da tempestade, vem a bonança. Mas o passar, a prova, pede para Deus. Deus, passa comigo. Deus, eu não vou conseguir, mas se eu passar comigo, eu passo. Segura nas minhas mãos. Deus, toma a frente desse problema, Senhor. Senhor, passa comigo. E a gente vai ter vitória no final. Em nome de Jesus. Conclusão. Nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todos a época e cultura, e que é demonstração e que é conhecimento de Deus, é o anseio de todo ser humano. Certo? Então, essa é uma lição introdutória. Acompanhe as lições, não perca nenhuma lição, tá bom? Para nós entendermos mais sobre a vida de Jó. Vou orar e agradecer, Senhor Jesus amado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor amado. Senhor, muito obrigado por me fazer entender as coisas, Senhor Jesus, por poder, Senhor amado, também estar ensinando um pouco, Senhor amado. Toma à frente de cada um, Jesus amado, que está vendo esse vídeo, Senhor. Encoraja cada um, Senhor, da força, da graça, Senhor, para cada um. Se tem alguém passando por algum problema, Senhor, por alguma provação, Senhor, só toma frente, Senhor amado. Segura na mão, Senhor, do teu povo, segura na mão da tua igreja, Senhor Jesus amado. Senhor,